Bom dia, meu nome é Fernando e a partir desta aula eu vou falar para vocês de algumas funções de alta ordem que são muito usadas na prática. Começaremos com map e filter, mas antes, façamos uma breve introdução sobre essas funções mais comuns. Programas funcionais são, em essência, combinações de funções. Três dessas funções são conspícuas em programas funcionais. A primeira dessas funções é chamada map. A segunda é chamada filter. E existe uma terceira, da qual ainda não falamos, mas de que falaremos muito, chamada reduce. Falaremos de map e filter nessa aula e de reduce na próxima aula. Map é uma função que aplica algum operador a todos os elementos de uma estrutura de dados iterável. Essa função recebe dois argumentos, um operador f e uma estrutura de dados d que suporta a iteração. Ela então aplica o operador a cada um dos elementos de d, produzindo uma lista de mesmo tamanho com o resultado daquelas aplicações. Por exemplo, vamos ver como map se comporta com diferentes operadores aplicados a esta lista. Podemos usar map para implementar cada elemento da lista, para incrementar cada elemento da lista, ou para somar aquele elemento com ele mesmo. Podemos calcular o quadrado de cada um desses elementos. Podemos transformá-los em strings. E podemos calcular o tamanho de cada uma dessas strings. Podemos, inclusive, combinar várias aplicações da função map. Como nesse exemplo, em que estamos calculando o tamanho das strings, que representam o quadrado de cada elemento da lista de entrada. Podemos usar map para construir outras funções, como essa função firstLetter. Esta função pode ser aplicada, por exemplo, a uma lista de strings, produzindo uma lista de strings de somente um caractere como saída, todos maiúsculos. É interessante notar que firstLetter funciona com listas, mas também com outras estruturas de dados iteráveis, como conjuntos, por exemplo, ou tuplas, como nesse exemplo, ou até mesmo strings. Ainda assim, o tipo de retorno de map é sempre uma lista, mesmo que o tipo de entrada não seja uma lista. Nesse exemplo, esse tipo de entrada é uma string. Vamos agora falar de um outro combinador de funções extremamente útil, a função filter. Assim como map, essa função recebe dois argumentos, um predicado P e uma estrutura de dados D que suporta iteração. Filter retorna uma lista formada com elementos de D para os quais o predicado é verdadeiro. Por exemplo, podemos usar filter para separar os elementos maiores que 2 de uma lista, ou os elementos ímpares, como nesse exemplo. Nesse caso, note que x módulo 2 é verdadeiro sempre que o resultado dessa operação for diferente de zero. Aqui estamos filtrando todos os elementos da lista que começam com a letra A. Filter, como map, também recebe qualquer estrutura de dados que seja iterável. Podemos aplicar filter sobre uma tupla, como neste exemplo. Mas o resultado é sempre uma lista. Duck-typing, é claro, aplica-se sobre a estrutura de dados de entrada, mas também sobre cada um de seus elementos. Por exemplo, tudo que essa função precisa é que cada elemento da lista seja indexável. Essa função em particular vai separar aqueles elementos que começam com um certo valor C. Podemos aplicá-la sobre uma lista de tuplas, sobre uma lista de tuplas e listas, e sobre uma lista com tuplas, listas e strings, por exemplo. Note que aqui temos uma string, que também é um elemento indexável. Nessa aula, vimos as operações built-in map e filter.
Na próxima aula, veremos uma operação também muito comum em programação funcional, a redução. E mais à frente, veremos como podemos usar essas funções para construir programas muito expressivos e poderosos que servem para processar grandes massas de dados. Até lá, fiquem à vontade para me enviar dúvidas. Obrigado.